Pois é, nos últimos tempos temos acompanhado tentativas de revisionismo histórico, além de elogios a ditadores reconhecidamente sanguinários, ameaças constantes de censura, racismo, preconceito, terraplanismo. O que está acontecendo no Brasil? Porque a história e as ciências têm sido negadas diariamente. Hoje, no Bom para Todos, vamos discutir esse revisionismo, o negacionismo e as medidas legais que podem e devem ser tomadas nessas situações. Aqui no estúdio estamos com a advogada e ex-conselheira da Comissão de Anistia, Rita Cipay, e Lucas Paulo Vilauta, coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada também. Obrigado pelo convite. Queria saber o que vocês acharam de uma fala como essa. É contestar fatos, não é questão de versões. Rita, pode começar. É um equívoco terrível, né? Quer dizer, essa história, eles durante os militares que deram um golpe em 1964, e está claro que foi um golpe, não há nem como tergiversar sobre isso. Foi um golpe, era um governo democrático, eleito, do senhor Jean Goulart, que vinha realizando neste país toda uma possibilidade de revolução, não a revolução que ele fala, mas da condição de realmente justiça e igualdade para o povo brasileiro. Então, as reformas de base que estavam colocadas eram reformas que iam realmente trazer uma condição diferenciada para o país, né? A reforma agrária, a não remessa dos lucros todos das nossas empresas para o exterior, né? A questão do analfabetismo, a questão do voto ao analfabeto, a questão da reforma urbana, a reforma importantíssima educacional, entende? E eram reformas que estavam colocadas já, né? Estava acontecendo, inclusive, já acontecia o movimento de alfabetização no país, tanto é que quando eles, né, deram o golpe, em 1964, eu lembro, no Ceará, o governador do Ceará, que era o Virgílio Távora, que vinha participando e organizando o Estado para começar a grande alfabetização, a grande campanha de alfabetização de base no país. Ele foi ameaçado também de ser destituído da governança do Ceará. E acabou não sendo, enfim. Então, não tem como se referir ao que aconteceu como sendo uma contra-revolução. É dizer, um absurdo. É desconhecer não só a história do país, mas desconhecer a história do que são as revoluções, do que são as contra-revoluções, né? Então, é lastimável, porque eles mesmos foram os quando ele atribui à esquerda só ter falado sobre isso, durante muitos anos, 25 anos, se falou nada quase disso. Nem a esquerda falou sobre isso, né? Isso vem sendo falado desde a Constituição de 1988, essa vem sendo a pauta, e é uma pauta de direitos humanos que eles negaram. Sim. Que a carta que a gente hoje vai tratar um pouco sobre dela, né, a Carta Universal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi considerada pelo governo, pela ditadura civil-militar, pelo governo militar, como subversiva. Por quê? Porque ela levava em conta a valoração do indivíduo, ela levava em conta que o Estado é responsável pelas pessoas, né? É responsável pelas pessoas, e eles achavam que isso era subversão, na medida em que a doutrina, que era a ideologia que eles perseguiam, que era a lei, a doutrina de segurança nacional, ela colocava que qualquer um dos cidadãos do país era inimigo desde que não concordassem com os militares. Então, eu acho que ele teria que pensar um pouco mais e fazer com que a memória dele, quer dizer, a memória dele foi apagada também, porque eles tentaram apagar a memória do povo brasileiro, mas a dele eu espero que não. Essa notícia que a gente deu antes, inclusive, contradiz isso que é apresentado pelo próprio ministro, porque 2 militares realmente foi reconhecido que eles foram torturados por se oporem àquele regime. Então, foi um regime de tortura, de opressão, de fato não foi uma contra... Muitos militares, eles sabem disso, no Exército foram torturados. Sim. 30% das reparações da Comissão de Anistia são concedida a militares. Sim, olha só. A militares. Pois é. Então, como negar alguma coisa que aconteceu entre eles? Sim. Quantos militares? Aliás, a primeira morte na ditadura civil-militar foi de um militar.
Sim. E foi reconhecido há pouco tempo isso Foi também? Foi reconhecido há pouco tempo pela Comissão de Mortos Desaparecidos. Sim. E hoje, no Rio Grande do Sul, ele é uma pessoa Alfeu de Alcântara. Ele era coordenador da base de Alcântara. E era uma base importante, e ele tomou uma iniciativa, porque ele respeitava o governo, como ele mesmo disse, ao morrer no hospital, uma declaração de uma freira, ele respeitava o governo democrático, e por isso ele não tomou a iniciativa que eles militares, organizavam de bombardear o Rio Grande do Sul, aliás, Porto Alegre. Sim. Lucas, e ele, ao morrer, falou, eu morro tranquilo, eu fui a relatora do processo dele, então é uma honra para mim falar dele agora, um militar que de fato orgulha o Exército Brasileiro. Sim. Quero saber a sua opinião sobre isso, Lucas. Perfeito, eu concordo com tudo isso que a Rita estava falando, e acho que acrescentando, a gente só me parece justificável ou compreensível certas declarações como essa do general Augusto Heleno, dentro de uma perspectiva que a gente está vivendo, que seria essa das discussões. Eu não gosto muito do termo pós-verdade, eu acho que é uma cortina de fumaça para uma série de outros problemas que a gente precisa discutir, mas quando a gente entra no momento em que o Trump e uma série de governantes começam a falar em fatos alternativos, abre-se um caminho para se pensar que a história não seria uma ciência ou um campo do conhecimento como qualquer outro, que tem que se basear em fatos, em evidências para construir essas narrativas. Sim. As narrativas não são versões que podem surgir da cabeça das pessoas sem nenhum lastro na realidade. E quando ele fala que tem duas versões diferentes, é bom a gente lembrar isso mesmo que a gente considerasse não foi um golpe, ou foi uma contra-revolução. Então, qual é a revolução que estaria em curso? E você vai olhar, e o principal argumento deles normalmente é que existiam agentes da KGB em solo brasileiro. E aí você começa a olhar, você vê, mundo polarizado, Guerra Fria, ok, era normal que você tivesse agentes tanto estadunidenses quanto da KGB aqui. Agora, disso a você ter evidências materiais de que se estava orquestrando um golpe ou uma revolução comunista no país, é um exagero muito grande, e é um exagero que condiz com a visão patrimonialista que a gente ainda tem no Brasil, que viu nessas reformas de base que a Rita mencionou, uma ameaça aos seus privilégios. Então, mesmo que a gente falasse, não, então é uma contra-revolução, tem lastro histórico, tem fatos que condizem com essa visão? Não, não tem. E mesmo ainda que a gente falasse, não, então foi para evitar o comunismo, seria um regime militar de transição. Os próprios atos institucionais, a sequência dos atos institucionais, mostram que há um paulatino cassação de mandatos, cassação de direitos. Sim. Doutrina de Segurança Nacional em 67 coloca isso. Qualquer pessoa que tiver uma visão contrária à visão do regime ditatorial, do regime militar, deve ter seus direitos cassados, deve ter seus direitos revisados, até a gente chegar no AI-5, que foi o momento de ruptura absoluta em que os próprios militares, os próprios ministros, à época, reconheciam que daquele momento se passava uma ditadura. Na reunião antes da promulgação do ato institucional número 5, há um reconhecimento por parte dos ministros militares, dos próprios militares. Aqui adentramos numa ditadura. Então, precisam de outros fatos que venham à tona para justificar minimamente essa narrativa revisionista. Ela não tem sustentação. Agora, já que você tocou nesse assunto do AI-5, na semana passada, Eduardo Bolsonaro fez aquela declaração conclamando um novo AI-5, por caso a esquerda radicalizasse por conta dos protestos que acontecem no Chile e poderiam chegar aqui até o Brasil. E daí a gente falou sobre medidas legais. A oposição apresentou uma notícia-crime ao STF pedindo punições ao deputado. Vocês acham que esse tipo de declaração de Augusto Heleno, de Eduardo Bolsonaro, elas precisam de certas punições para que isso não se torne comum, não se naturalize esses posicionamentos? Rita? Olha, é importante hoje que a gente se detenha um pouco na questão da memória, né? A memória, ela sempre esteve em disputa. A memória é em disputa. É isso que ele está falando, é uma memória, aliás, um relato, uma narrativa dele, mas que não corresponde à realidade. Sim. Então, a memória, ela tem também junto dela a verdade. Então, o que nós estamos sempre querendo deixar evidente, a fala do Lucas foi claro, que a verdade é que dá suporte a uma memória em disputa hoje. Sim.
Então, os fatos sobre a ditadura civil-militar, os atos institucionais, né? O ato institucional número 5 foi um ato violento, foi um ato que, enfim, legitimou a pena de morte, né? Foi um ato que suspendeu toda e qualquer garantia individual, quer dizer, você ficava totalmente à mercê deles, não tinha nenhuma. A partir daí, os sequestros, porque não eram prisões, você era retirado da sua casa, eu mesmo fui retirada da minha casa, ficava sendo, enfim, legítimo para eles, né? O que é uma aberração total. Né? Então, tudo isso, neste momento, vem à tona. E eu acho importantíssimo que a gente possa estar falando sobre isso, porque os militares tiveram uma política durante muitos anos de página virada. Outro dia o Mourão, numa entrevista, falou, é uma página virada. Eu na hora, pensei, realmente para eles tudo é página virada. Sim. Mas essa página não foi virada, então ela está aqui, entre a gente, né? O povo brasileiro está tomando consciência agora, tomando conhecimento, eu não digo nem consciência, porque ele está sabendo que existia uma ditadura em 64, que os militares dizem que essa ditadura civil e militar, não foram só os militares. É importante a gente esclarecer isso também, Lucas, porque os setores empresariais, muitos deles não só estiveram no primeiro momento, como acompanharam todo o processo, doando, inclusive, financiando o sistema paralelo que eles criaram para a tortura. Sim. Para os órgãos, as OBANs, os DOI-CODES, quer dizer, uma estrutura paralela para torturar. E a tortura foi instituída como uma tortura, como uma política de governo. Isso também se tem muitos fatos sobre isso, né? Eram os agentes contratados, voluntários, que nos torturavam os prisioneiros políticos, sequestraram, mataram, desapareceram. Os desaparecimentos é uma política terrível, né, que eles estabeleceram. Porque o desaparecido, você não sabe dele até hoje. As famílias vivem com essa... Sim. Enfim, expectativa de que um dia possa acontecer, isso é terrível para as pessoas que ficaram, né? Então, eu acho que esses fatos, você me perguntou, é necessário punir? Olha, a impunidade é uma marca também da nossa cultura, entende? No caso com relação aos torturadores, né? A impunidade, ela veio desde a lei 10.559, que entendeu... Aliás, a lei não entendeu isso. A versão, existe uma relação na lei que relaciona os atos de resistência, porque não era guerra, inclusive porque nós resistíamos. É um outro dado que é importante também questionar quando ele fala em guerra. Não era guerra. Não há equilíbrio de força. Não há. Nós resistíamos a uma ditadura. Então, essa resistência à ditadura também, tudo isso está sendo hoje demonstrado, né? Então, a impunidade. Qual é a impunidade? Os torturadores nunca foram punidos. Eles não perderam seus empregos. Pelo contrário, depois do Exército, eles passaram a assumir postos importantes dentro do Exército, né? Essa lei que você citou é a lei da anistia ou não? É a primeira lei da anistia, sim, a de 1979. Sim, que inclusive a lei da anistia, que completou 50 anos este ano, sendo muito questionada. Ela é questionada nesse sentido. Sim. Ela é questionada nesse sentido, mas ela integrou o nosso processo de justiça e transição, sem dúvida. Foi importante. Porque ela possibilitou a vinda, o regresso de muitos anistiados. Ela criou uma nova... apesar da gente viver a ditadura ainda, eu lembro bem desses tempos, ela criou algumas conquistas foram dadas naquele momento. Sim. Não foi... E ela depois, ela foi sendo, com a lei em 1995, mas antes de com a lei dos mortos desaparecidos, com a Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos, quer dizer... Isso não se fez por acaso, isso foi conquista. Sim. Eram as entidades, eram as pessoas que tinham sido presas que estavam nas ruas, entende? Então, eu acho que sim, tem que ficar claro que é uma irresponsabilidade você falar
de um ato institucional, quando nem a sociedade brasileira conhece e sabe a gravidade desse ato. Sim. Agora, Lucas, a partir do momento que uma declaração e um ponto de vista e uma memória como essa do general Heleno se naturalize na sociedade, que passa a ser uma coisa que ele fala publicamente, e ele fala, a esquerda escreveu os livros até agora, então presume-se que uma outra narrativa pode ser adotada nas escolas, por exemplo. A gente sabe que tem uma escola sem partido sendo discutido, e que não é uma escola sem partido, é com o meu partido, que é a partir da minha verdade, da minha memória. Não há um risco? A gente não é possível temer que essa narrativa chegue às escolas e que os fatos sejam ensinados de uma outra maneira para as nossas crianças, para os jovens? Tá. Eu acho que é importante a gente perceber que a contraface disso é essa possibilidade de ter outras narrativas, de essa discussão, esse revisionismo que está sendo colocado, ele reabriu o debate sobre a memória no país, Sim. O que eu acho profundamente importante. Canais como o Brasil Paralelo, que lançaram um desses vídeos que tem milhões de visualizações sobre que não foi uma ditadura, foi um golpe, uma contra-revolução, podem ser questionados, e é interessante que haja outras visões em circulação e que a gente tenha uma liberdade democrática para questionar essas visões. Inclusive, a gente, o Instituto Vladimir Herzog, trabalha com essa possibilidade. A gente constrói, a gente tem um projeto Territórios da Memória, que a gente lançou uma websérie ontem, contando narrativas de memória periféricas, que são pouco contadas. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 200 mil pessoas foram despojadas das suas casas só nos primeiros anos da ditadura. Então, essa é uma memória pouco conhecida. Então, quando a gente fala de ampliar e discutir memória, a gente está falando disso também, contar memórias e contar histórias que ainda não foram contadas. Se uma dessas histórias é o questionamento se havia uma revolução comunista em curso, vamos colocar, e abertamente numa escola a gente tem capacidade de discutir, trazer fatos, e aí cabe ao professor fazer essa mediação da discussão e parametrizar as narrativas e as construções de memória pela verdade, pela ciência, pelos fatos, né? Então eu acho que há um momento, sim, em que se confunde essa ideia de escola sem partido, que se confunde, isso já ficou muito claro, se confunde uma escola sem ideologia não, na verdade o que eles querem é uma escola que carrega a ideologia deles, então Sim. que não coloque a ideologia como um campo de discussão no qual o pensamento crítico se forma, né? E acho que, complementando um pouco o que a Rita falou, a questão da lei de anistia também é uma lei em discussão. A gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes já sobre a lei de anistia e tem uma discussão enorme, por exemplo. A lei de anistia, realmente, ela em si, a gente no Instituto trabalha muito para que exista uma reabertura da discussão da lei de anistia no STF. Agora, a lei em si não é um problema. A lei foi importante para o país, foi importante no caminho de abertura política, no caminho de trazer de novo a garantia de direitos que haviam sido perdidos, e ela foi dado a ela uma interpretação equivocada, que entendia que anistia significava perdão a crimes bárbaros como tortura, ocultação de cadáveres, sequestro de crianças. E isso não é crime que possa ser anistiado dentro dos próprios parâmetros aos quais o Brasil se reporta, nos tratados internacionais dos quais ele faz parte. Então, eu acho que até, inclusive, a lei de anistia, ela, dentro de um regime democrático, ela pode ser discutida. Então, o que a gente pede é exatamente isso, que todas essas pautas sejam colocadas em discussão e que não seja imposta uma ideologia que faça com que essa pauta tenha um sentido único, que tenha só uma verdade, que tenha só, enfim, sobre ela. E por isso que eu acho importante a gente falou da questão do Augusto Heleno. Essa fala dele sobre narrativas diferentes, eu acho que não é condenável, não é passível, é a visão dele, é uma visão que tem que ser respeitada dentro de uma democracia, por mais que ele, logo após a declaração do Eduardo Bolsonaro, tenha saído em defesa da fala dele, e isso é outra questão. Agora, a fala do Eduardo Bolsonaro sobre um novo AI-5, essa sim é crime. É crime contra a segurança institucional democrática do país. Deve haver punição, porque ele, como uma figura pública, como parlamentar, ele não pode atentar contra as instituições democráticas, Sim. falando que seria bom um dispositivo que viria a caçar as liberdades democráticas. Claro. Isso não deve ser permitido. Perfeito.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.